De volta com o programa Pense em Saúde, hoje falando de acupuntura e vamos às perguntas de quem ligou e participou do nosso programa. O Mozart, lá do Barro Preto, ele pergunta o seguinte: uma pessoa que teve herpes zoster na região frontal e ficou com sequelas de dor, gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar. Doutor, pode? Sim, com certeza. Essa área da dor, inclusive, é muito associada à acupuntura, né? E é algo incrível, né? Pode... Agora, o que eu gostaria de falar é o seguinte: depende também de cada indivíduo. Então, você vai tratar o indivíduo, a pessoa, né? Então, e não a dor. A dor. Então, essa herpes zoster, essa dor pós-herpética, né, que ele tem, está relacionado com uma série de outros fatores, né, que ele nem tem consciência, né, que devem ser tratados também. Então, no momento que esses fatores são tratados, esse equilíbrio, né? acaba entrando no equilíbrio. Porque você volta, né, para a harmonia que a gente falou no início do programa. A Paula do Jardim América, ela pergunta da relação da acupuntura com terapia neural. Era uma coisa até que a gente ia abordar no programa, a gente acabou não abordando por medo das pessoas confundirem e resolvemos que vamos até fazer um programa sobre terapia neural. E ela pergunta os benefícios da acupuntura na gestação. Vou passar para aqui, inclusive, para a doutora Elizabeth, que também é ginecologista. São ótimos, geralmente se trata muito bem náusea do início da gravidez, as dores lombares de final de gravidez. Então não existe contraindicação para a mulher grávida fazer acupuntura? Não, a contraindicação seria as contraindicações de qualquer atividade física, no pré-natal que não está indo muito bem, mas resolve muito bem. Existem alguns pontos que são proibitivos de se usar durante a gravidez e um bom acupunturista vai saber qual ponto aplicar e qual que não pode ser usado. Certo. Você trabalha, inclusive, com terapia neural também, né, doutor Carlos Roberto? Nós vamos falar de um próximo. É uma outra técnica, né? A gente costuma atuar também com substâncias em alguns pontos de acupuntura, mas aí é bem à parte, vale a pena a gente ter fazer um outro programa sobre isso. Então, eu vou te passar a pergunta da Conceição, que é de Sabará, que tem fibromialgia, toma antidepressivo, já melhorou muito com os medicamentos, mas ela gostaria de saber se a acupuntura também é indicada e poderia ajudá-la a melhorar esses casos de fibromialgia. Sim, inclusive é frequente, né, o encaminhamento dos colegas com pacientes com fibromialgia, e a gente consegue auxiliar bastante, inclusive com a redução dos medicamentos antidepressivos, né, com a melhora desse reequilíbrio, que a fibromialgia é uma grande doença que simboliza muito bem essa relação do psique com o corpo, né? Essa somatização. Essa somatização, inclusive ela é muito rica nesse sentido, então é muito próprio, a acupuntura pode auxiliar sim. O Jorge diz que é diabético, tem colesterol elevado e gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar esse problema ou pelo menos fazer com que ele se mantenha equilibrado. Essas alterações metabólicas, sim, claro, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Como eu disse anteriormente, eu gostaria de frisar, né? A acupuntura não vai tratar a doença como algo separado do indivíduo. Então vai tratar, então qualquer que seja o problema da pessoa, mesmo que seja uma doença já avançada, como até um câncer, a pessoa pode ter benefícios com a acupuntura. Isso que é legal, isso que é interessante no tratamento. Maria José diz que foi indicada a ela fazer acupuntura. Ela tem muitas dores, principalmente na coluna. Ela é diabética, hipertensa e teve trombose. Ela tem muito medo das agulhas, da dor, do sangramento. Ela gostaria que vocês comentassem. Ela não precisa ter medo, né? A agulha, ela é fininha, praticamente indolor. É excelente para dor lombar, é super indicado para tratamento de lombalgia. E, inclusive, pode ajudá-la nas outras questões, de diminuir o uso de hipertensão, acalmar. É muito bom. A Magda, lá do Bar Castelo, teve câncer de mama, se curou, tratou-se, se curou há 2 anos, mas ela ficou com algumas sequelas nos dedos dos pés e das mãos. Me parece que ela tem dormência nesses dedos e ela gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar neste problema, nas sequelas que ela tem até hoje. Sem dúvida. Inclusive, no tratamento do paciente de câncer, né, a gente utiliza muito o paciente que está em radioterapia como suporte para melhorar os efeitos colaterais. Né? Então pode fazer também. Pode fazer, porque geralmente os efeitos são muito fortes, muito intensos, os pacientes às vezes pensam até em abandonar o tratamento. É verdade. E a gente consegue dar um suporte nessas sensações aí.
A Meire, ela diz o seguinte, a irmã dela parece que ela tem uma distensão no pescoço e ela gostaria de saber se a acupuntura pode ajudar. Ela falou até o nome, que parece um nome complicado, de movimentos involuntários com o pescoço. Enfim, são coisas que podem ser trabalhadas através da acupuntura? A gente aqui não sabe muito bem claramente. Volto a dizer que a pessoa pode. Tem que conhecer a pessoa, conversar com essa pessoa, saber do histórico de vida dela, né? E tudo aquilo que está envolvido, né? Todo o contexto, todo o pano de fundo, né? Relacionado a essa doença, né? Ou a essa manifestação desconfortável que seja. E com isso a gente vai começar o tratamento, né? Começar essa interação entre o médico ou o terapeuta com o paciente, né? Essa troca. Né? E com isso se constrói um processo de tratamento, de cura até, né? Podemos dizer. Né? A gente falou aqui das pessoas, a gente falou das gestantes, mas a gente não falou de criança. Criança pode fazer acupuntura? Criança pode fazer acupuntura, existe essa agulha pequenininha para estímulo em criança. Tá. São usados menos pontos, a gente não usa muito ponto, não estimula muito. E elas adoram. Eu tenho várias crianças no consultório. Elas adoram a acupuntura. A gente costuma utilizar mais o laser, né? Também. Para criança. Para criança, até pela questão dela ficar mais quietinha, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade. E o laser, como é indolor, né? A gente consegue, inclusive ela coloca o óculos, ela até participa um pouco daquele... Pode fazer aurícula, acupuntura em criança, elas adoram ir com a sementinha para o colégio e mostrar para o coleguinha que ela está fazendo, é muito bom para a criança. Acho que o nosso tempo acabou, né? Ou não? Dá tempo de uma mensagem final? Não, porque já que vocês falaram aqui das crianças, é porque eu queria rapidamente perguntar, porque às vezes as pessoas ficam com medo das agulhas quebrarem ou de acontecer alguma coisa desse tipo, e no caso de criança isso se mexe muito durante o tratamento. Existe risco? Isso pode acontecer ou não? Como que é? Não tem. A questão mesmo depende da criança, né? Tem criança que por exemplo, a criança chinesa, né, a gente vê várias fotos, ela é criada desde pequena, né, nesse meio. Você vê bebezinhos esses agulhados, a gente olha como é que pode. Né? Nós, aqui do Ocidente, né, não temos muito essa cultura. Esse hábito também. Não temos esse hábito, né? Esse hábito. Então, assim, vai muito assim, se a criança tolerar, conseguir ficar quietinha, sem problema. Mas não existe esse risco, esse medo que as pessoas têm. Às vezes, a agulha vai quebrar dentro de mim. Não, né? A criança pode ter uma pessoa acompanhando durante a sessão. Geralmente fica com acompanhante. É tranquilo. E o interessante é que a acupuntura, ela funciona até para os animais, né? A veterinária é muito... Aqui em Belo Horizonte, a gente tem uma acupuntura veterinária muito desenvolvida. E resultados incríveis com os animais. Então, aí quebra um pouco aquela história da sugestão, né? Não, que isso foi aí sugestionado. Não, porque o animal, como é que faz? Não é um placebo. O animal melhorou, às vezes com doenças até graves, né? Problemas complexos, e o animal melhora. Né? Eu presenciei isso, até contei para a doutora Elizabeth. Vou finalizar contando isso rapidamente, que uma vez eu fui fazer uma matéria exatamente numa veterinária, numa clínica veterinária, e o cachorro que a gente ia fazer matéria estava muito agitado. Eles chamaram então a acupunturista veterinária, que pegou um pontinho do cachorro e rapidamente o cachorro ficou quietinho e a gente conseguiu fazer matéria com ele. Agradeço muito a presença, a participação de vocês no nosso programa. O Pensar de hoje chegou ao fim, mas você pode rever este programa terça-feira, às 5 da tarde, e sexta-feira, 1 da tarde, e no domingo, às 11 da noite. E também no nosso site, tvhorizonte.com.br, a qualquer momento. Obrigada pela sua companhia, eu espero você no próximo Pense Saúde, que é uma parceria da Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana, paz no coração e pense saúde sempre!